Salve meninos e meninas do extensivo, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí, tomando todos os cuidados aí necessários para evitar a contaminação pelo vírus da coroa, o coronavírus. Gente, é o seguinte, nossa videoaula de hoje, aliás serão duas videoaulas hoje, tá? Essa é a primeira de duas videoaulas. Essa aqui será referente à frente da biologia que vocês mais gostam na vida, que é a frente 4, a matéria botânica. Nós veremos nessa videoaula dois módulos, tá? Módulos fáceis, tá? É o módulo 2 e o 3, que falarão sobre briófitas e pteridófitas, ok? Só que antes de começar essa nossa videoaula de hoje, eu sugiro que vocês dêem uma olhadinha, recordem aí o assunto do módulo número 1, dessa mesma frente 4 que nós tivemos em sala de aula, que eu fiz com vocês na lousa. Então, muitas das coisas que eu vou citar para vocês aqui, eu contei para você lá há um tempão atrás, antes de nós sairmos aí de quarentena, ok? Então, para ficar um pouco mais fácil o entendimento de vocês em relação a essa aula, eu sugiro aí que vocês deem uma olhadinha, revisitem aí o módulo 1 da frente 4, ok? A segunda videoaula de hoje, que eu vou mandar para vocês também, vai estar no link lá de compartilhamento que o Eric vai passar para vocês, lá pelo site do Colégio Quarupi, não é? Que vocês têm acesso. Será também da frente 4, só que será o módulo 4, que fala sobre gimnospermas. Cara, como eu disse para você há pouco, essa aula de agora, os módulos 2 e 3, são muito fáceis, tá? Já o módulo 4, da frente 4, esse é mais casca grossa, tá? Esse de enrolar o cabelo do bigode, ok? Então eu recomendo até que você veja essas duas videoaulas hoje, uma na sequência da outra, até porque torna-se um pouco mais fácil você entender o que vai vir no módulo 4 aí da frente 4, que é gimnospermas, tá? Lembrando que estamos vendo os vegetais em escala crescente de complexidade, então o que você vê num grupo auxilia você a entender o grupo da frente, ok? Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje fala então sobre dois grupinhos de plantas, os dois mais simples, os iniciais, são as briófitas e as pteridófitas, tá? Iniciamos com as briófitas aí, representada principalmente pelo musgo. Lembrando que não é o musgo apenas o representante das briófitas, né? Eu vou te mostrar no finalzinho dessa primeira etapa que fala sobre briófitas, que além dos musgos, temos também hepáticas e antóceros, tá? Mas para vestibular, na maioria dos materiais didáticos, o principal representante certamente é o musgo, ok? Então vamos lá. O que você tem que saber sobre o musgo? Primeira coisa, a própria planta, a fase duradoura, aquela que se encontra o ano inteiro, de janeiro a janeiro, estando ou não em época reprodutiva, aquilo que nós chamamos de fase duradoura ou permanente. Nas briófitas é a que a gente chama de gametófito. E lembre-se, apenas nas briófitas o gametófito é a fase duradoura ou permanente. Para as pteridófitas, para as gimnospermas e para as angiospermas, a fase duradoura será a de esporófito. Tudo bem? Bom, vamos lá. Para darmos sequência, então, você repara que você observa aqui um gametófito masculino, um musgo macho, e ao lado dele direito, um gametófito feminino, um musgo fêmea. Repara que não dá para você perceber visualmente diferença entre eles. Isso acontece por muitos fatores. Um deles é o fato de serem plantas criptógamas. Como eu te contei, é interessante voltar no módulo 1, né? Te contei lá no módulo 1 que criptógama é planta que não tem órgão reprodutor visível, é microscópico, ok? Já as fanerógamas, isso se inicia a partir das gimnospermas, o órgão reprodutor ele é visível, ele é vistoso, ele é aparente. Até na aula eu fiz uma brincadeirinha com você, não sei se vai se lembrar, né? Por ser um órgão reprodutor microscópico, a criptógama se assemelha ao nosso amigo Rafa. E a fanerógama, por ter um órgão reprodutor vistoso, grande e aparente, não vou nem dizer a quem se assemelha, né? Mas enfim, nós temos então criptógamas e fanerógamas. No caso, as briófitas são plantas criptógamas. O órgão reprodutor não é visível, ok? Repare, essas duas plantas recebem um nome genérico de gametófito, porque são plantas produtoras de gameta. E o gametófito masculino tem uma estrutura que fabrica gametas, chama-se gametângio. E claro, o gametófito feminino também tem uma estrutura que produz gameta, que é um gametângio. O gametângio masculino, do musgo macho, recebe o nome de anterídeo. É como se fosse o testículo, tá? E produz um gameta móvel biflagelado de nome anterozoide. Obviamente, como se fosse o espermatozoide. Já na planta fêmea, no musgo fêmea, no gametófito fêmea, no gametófito feminino, o gametângio, a estrutura produtora de gametas, análogo ao ovário de vocês mulheres, chama-se
arquegônio e produz o gameta feminino, análogo ao óvulo de vocês. Então, o arquegônio seria o ovário e a oosfera seria o óvulo. Então, o arquegônio é a estrutura produtora de gameta, é um gametângio. E a oosfera é o gameta feito pelo arquegônio. Então, seria análogo ao óvulo de vocês. Então, anterídeo, testículo, anterozoide, espermatozoide, arquegônio, ovário, oosfera, óvulo. Enfim, plantas gametófitos produzem gametas. Repare, o gametófito masculino e o feminino são plantas haploides, são N. E os gametinhas também são N, anterozoide e oosfera. Obviamente, então, foram feitos por mitose. Ok? A união dos gametinhas vai ter que acontecer. Então, nesse momento agora, nós veremos a ocorrência de uma reprodução sexuada. Para que o anterozoide fecunde a oosfera, e é ele que vai até a oosfera, até porque é ele que tem as estruturas de locomoção, ele vai usar os seus 2 flagelos para chegar até a oosfera. E para chegar até ela, obviamente, ele vai ter que nadar até ela. Então, esta fecundação, esta reprodução será dependente de água. Esse DEP, de H2O, é uma abreviação para dependente de água. E o anterozoide só vai encontrar a oosfera porque a oosfera libera substâncias químicas que atraem o anterozoide, que nós damos o nome de substâncias quimiotácticas. Substância química, táctica de tactismo. Um movimento de deslocamento orientado por uma percepção sensorial, como se ele sentisse a substância química e nadasse em direção a ela. Uma vez ocorrida a chegada do anterozoide até a oosfera, a fecundação acontece em cima do gametófito feminino, o que eu acho que é óbvio, até pelo desenho, já que o gameta masculino, que é o móvel, ele que vai até o feminino. Então, se o anterozoide nada até o gameta feminino ou oosfera, que está no gametófito feminino, então, em cima do gametófito feminino, ocorrerá a fecundação, vai formar o zigoto 2N, passará por muitas mitoses, formará um embrião 2N, que continuará passando por mitoses e diferenciação e multiplicação celular, até gerar em cima do gametófito o adulto multicelular 2N, de nome esporófito. Repare que o esporófito, em cima do gametófito, para ele conseguir ter acesso a nutriente, só se ele tirar isso do gametófito. Então não é raro muitos autores falarem que o esporófito ele é nutricionalmente dependente do gametófito. E alguns vão até além. Dizem que o esporófito é parasita do gametófito, porque vive às custas dele. Repara que nesse gametófito, ou melhor, no esporófito, em cima dele, tem uma estrutura dilatada. O nome dela é cápsula ou esporângio. Esporângio. Eu te falei uma palavra agora há pouco no gametófito. Gametângio. Se gametângio produz gameta, esporângio produz o quê? Opção A, melancia. B, mortadela. C, esporos. Isso, muito bem. Opção C, o esporângio é produtor de esporos. Mas, cara, o esporângio, essa cápsula, a parte dilatada que está em cima aí do esporófito, ele é 2N. Como pode o esporófito 2N, com seu esporângio 2N, produzir esporos que serão células N? Só será feito se dividir o material genético ao, de 2N para N ao meio. Então os esporos serão feitos por meiose. E não é qualquer meiose. É uma meiose denominada meiose espórica ou intermediária. O esporo foi feito, portanto, por meiose, os esporos foram lançados no solo, e esses esporos, como se fossem sementes, mas não são, sofrerão uma germinação. E ao germinarem, darão origem a um protonema, que é o nome dado a um gametófito jovem, ok? Esse protonema continua se desenvolvendo até formar um novo gametófito. Então esse é o ciclo reprodutivo de uma briófita. É o ciclo diplobionte, aplonte, diplonte, tem 2 adultos, um N gametófito e outro 2N esporófito. A fase duradoura é a de gametófito e a transitória ou passageira é de esporófito. Por quê? Porque depois que o esporófito cumpriu o papel dele, que é liberar os esporos, o gametófito para de nutrir o esporófito e, sem nutriente, o esporófito morre. Né? Ele é transitório, ele é passageiro, é a fase efêmera. Tudo bem? Repara que tem um momento de reprodução sexuada, que se deu pela união de gametas e formação do esporófito, e outro momento assexuado, que se deu pela germinação dos esporos e formação de um novo gametófito. Então tem alternância de gerações ou metagênese. Tudo bem até aí? Bom, sobre ainda as briófitas, dá uma olhadinha numa imagem real do que seria esse vegetal. Vê aqui o tronco de uma árvore repleto de musgos, parece um tapetinho verde. Se eu ampliar para você isso aqui, eu mostro para você o detalhe do esporófito que nasceu em cima do gametófito.
Assim como o gametófito, que é uma plantinha que vai ter uma raizinha, um caulezinho e uma folhinha, que chamam-se na realidade rizóide, cauloide e filóide, todas as partes do corpo do musgo são formadas por célula N, já que o musgo é o gametófito, é N. Já o esporófito também tem partes. Tem uma região que ele se une ao gametófito, que chama-se pé. Como o esporófito é 2N, o pé, então, é uma estrutura 2N. Um prolongamento, esse cabinho que você vê marronzinho aí, ó, que chama-se seta ou haste, é também uma estrutura 2N, já que faz parte do esporófito, que é, obviamente, 2N. E lá na ponta, aquela estrutura que eu te contei que fabrica o esporo. Quem fabrica gameta é gametângio. Quem fabrica esporo é esporângio ou cápsula, como faz parte também do esporófito, é estrutura 2N. Então, só para ter uma ideia das partes, como é que é formado aí o esporófito, né? Nutricionalmente dependente do gametófito, e o esporófito é a fase transitória. O gametófito é a fase duradoura. Tudo bem? Já fechando aí briófitas, né? Entramos agora nas características gerais. Quem são elas? Quem são aí os representantes entre as briófitas? Temos os musgos, as hepáticas e os antóceros, ok? Repara no primeiro desenho aí à esquerda, né, que você vê o musgo, você vê lá os esporófitos já secos, prontos para caírem, já estão mortos, ok? Depois você vê a hepática e depois você vê o antócero. De características gerais desse grupo, o que você tem que saber? E as características que vão aparecer, eu já comentei todas elas com você também em sala de aula. Quer ver? Ó? Musgos são plantas classificadas como criptógamas. Quer dizer isso mesmo? O órgão reprodutor não é visível, aparente, ele é microscópico. Musgos são plantas de pequeno porte, são pequenininhas, não passam de alguns milímetros de altura, porque são plantas avasculares, não tem vaso condutor de seiva. A fase duradoura, a própria planta aqui nas briófitas, é o gametófito, o musgo em si, não é? E a transitória ou passageira é a de esporófito, só aparece na reprodução, depois ele morre. E morre por quê? Porque o gametófito para de alimentar ele. O esporófito é dependente do gametófito. Vocês viram aqui que há uma necessidade de água para a reprodução? Apesar do musgo ser uma plantinha terrestre, como também são os anfíbios, animais terrestres, dependem ainda da água para a sua reprodução. Por isso que, metaforicamente falando, as briófitas são chamadas de anfíbios do mundo vegetal. Primeiras plantas terrestres da escala evolutiva, mas que ainda dependem da água para a sua reprodução. Ok? Viram lá que tem um tal de quimiotactismo, né? Um enterozoide literalmente nada tem encontrar a oosfera. E o ciclo reprodutivo é como é o de qualquer planta, né? Pela nova nomenclatura, é o diplobionte, aplonte, diplonte, e tem alternância de gerações ou metagênese. Ou seja, tem uma fase sexuada e outra assexuada no mesmo ciclo. Tudo bem? Isso é briófita. Cara, e se fosse pteridófita? Ia mudar o quê? Cara, continuaria sendo criptógama. Mas a pteridófita é a primeira planta vascular da escala evolutiva. Então a samambaia já vai ter vaso condutor e porte maior. Vai inverter. A fase duradoura lá vai ser de esporófita, transitória de gametófito. Ainda vai precisar de água para reprodução. Tá? Vai ter quimiotactismo. E o ciclo é o mesmo. Então quando eu entrar com você agora no próximo módulo, que é a pteridófita, vai mudar o quê? Vai mudar a fase duradoura e transitória, que vai ser invertida, e vai aparecer vaso condutor de características gerais. Claro, um dos exemplos também, né, velho? Pteridófita, como exemplo, lá vai ser a samambaia. Ok? Quer ver? Olha como é que fica fácil agora aprender o segundo grupo depois que você aprendeu o primeiro. Vamos lá então, ó. Pteridófitas. Quem são aí as pteridófitas? Cara, principal representante que nós temos é a samambaia. Já é uma planta de maior porte, já tem vaso condutor de seiva. Então ela tem de verdade nesta planta raiz. Já tem nela um caule paralelo e subterrâneo no solo, de nome rizoma. É uma planta que já tem aí grandes folhas compostas por folhas menores. Quando estou começando a formar uma folhinha, ela nasce enroladinha assim, ó, chama-se báculo. Ok? Repare, todas as partes do esporófito, as folhas compostas, o caule, a raiz, tudo é 2N, porque o esporófito é 2N. E nós sabemos que no período reprodutivo, na face ventral ou debaixo das folhas, mais precisamente, as pequenas folhinhas que formam essas folhas compostas, essas pequenas folhinhas que chamam-se folíolos, que você vê aqui na ampliação da lupinha, você repara na face ventral uns pontinhos marrons. Muita gente acha que é um parasita, que a plantinha está doente, mas não é. Esses pontinhos marrons que aparecem na face ventral da folha de uma pteridófita, de uma samambaia, recebem o nome de soros. E nada mais são do que aglomerados de muitos esporângios. Olha só,
A samambaia é o esporófito, que tem esporângio. Esporângio faz o quê, gente? Lembra? Esporângio por meiose faz esporos. Tá vendo? Não muda muita coisa. O esporângio por meiose espórica ou intermediária produz esporos. Cara, e assim como na briófita, o que vai acontecer com esses esporos quando chegarem no solo? Como se fossem sementes, mas não são. Passarão por uma germinação. Muitas mitoses ocorrerão nesses esporos para formar agora o próximo adulto, de nome gametófito. Este gametófito, ele tem um nome próprio aqui nas pteridófitas. O nome dele é prótalo. Esse coraçãozinho de cavanhaque que você vê aí, ó. Esse prótalo é o gametófito das pteridófitas. E ele só vai aparecer na reprodução. Concluiu a reprodução, concluiu o papel dele, gametófito, que é produzir gameta, ele morre. Permanece vivo apenas a samambaia, que é o esporófito. Por isso aqui o esporófito é a fase duradoura e o gametófito será a fase transitória ou passageira. Uma outra característica é, você certamente já viu uma samambaia, mas certamente nunca viu a olho nu um prótalo. O prótalo é pequenininho. Isso quer dizer que esse gametófito, apesar de ser um gametófito de samambaia, ele é avascular, ok? A samambaia em si, a própria planta fase duradoura, é vascular. Então, eu posso falar que as pteridófitas são plantas vasculares. O gametófito, que é uma fase transitória, passageira ou efêmera, pequenininho, ele é avascular. E no caso da samambaia, o gametófito ele é hermafrodita, ele é monóico, quer dizer que ao mesmo tempo ele tem o anterídeo, o gametângio produtor de gameta, lembra? Então, gametângio produtor de gameta, anterídeo produz o gameta, anterozoide. Igualmente move biflagelado igual é da briófita, que vai ter que nadar até o arquegônio, o gametângio feminino, que produz o gameta feminino, osfera. Então aqui também a reprodução continua sendo dependente da água. Vai ter também quimiotaquitismo. O anterozoide vai encontrar a osfera por substâncias químicas por ela liberada. Ocorre então a fecundação, que forma o zigoto, da origem ao embrião, o embrião da origem a um novo esporófito. Percebeu? É o mesmo ciclo. Adulto 2N esporófito, fase duradoura. Adulto N gametófito, fase transitória ou passageira. Se tem N, tem 2N, tem 2 adultos. Diplobionte, aplonte, diplonte. Beleza. Momento sexuado, união de gametas, lá no prótalo. Momento assexuado, germinação de esporos. Esporos todos iguais, que dão origem, então, a gametófitos hermafroditas. Por isso, nós dizemos que as samambaias são pteridófitas isoesporadas. Iso igual esporos. Esporos iguais. Produzem gametófitos hermafroditas. Nós veremos daqui a pouquinho, nos próximos minutinhos, que temos também as selaginelas. Selaginelas são pteridófitas heterosporadas. É o assunto do módulo 3. Ó, a única diferença. Isosporada, esporos iguais. E heterosporadas? Esporos? Isso. Diferentes. Haverão esporos masculinos que formarão prótalos masculinos. Haverão esporos femininos que formarão prótalos femininos. E o resto é igual. O prótalo masculino produz anterozoide, o prótalo feminino produz a osfera, o anterozoide nada, fecunda a osfera, pronto, nova planta. Só muda isso, tá? Então o módulo 3 é basicamente isso. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tudo bem? Mas antes de entrarmos no módulo 3, vamos fechar esse módulo 2, com as pteridófitas aí, no caso as samambaias, pteridófitas isosporadas. Não são apenas pteridófitas isosporadas, de esporos iguais, produzem gametófitos monóicos ou hermafroditas, apenas as samambaias. São também exemplos a venca e xaxim. A selaginela, que aparece no próximo slide, é a pteridófita heterosporada, é o tema do módulo 3. Ok? Então vamos lá. De características gerais, o que a gente tem? Cara, muito semelhante ao que você acabou de ver na aula de briófita. Só teve aquelas inversões que já te contei. Então olha lá. Samambaias, avencas, xaxins, pteridófitas isosporadas. E a própria selaginela ainda são consideradas criptógamas, não tem órgão reprodutor visível aparente, não tem apinha e nem uma flor, nem nada parecido, tá? Pela primeira vez são plantas possuidoras de vasos condutores de seiva, são as primeiras plantas traqueófitas ou vasculares da escala evolutiva. Tem xilema e tem floema, então ela tem porte maior. A fase duradoura, permanente, aquela que se encontra a planta de janeiro a janeiro, estando ou não em época reprodutiva. A própria planta, a samambaia, é o esporófito. A transitória ou passageira, a vascular, lembra? Parece aquele coraçãozinho de cavanhaque, é o gametófito que recebe o nome de prótalo. Tudo bem?
Ainda precisam de água para reprodução, né? Então, porque o anterozoide gametamóvel biflagelado literalmente nada a teosfera, que é encontrada por quimiotactismo. E o ciclo reprodutivo é o mesmo, é o diplobionte, aplonte, diplonte, ok? Que são exatamente as mesmas características que você encontra nas pteridófitas heterosporadas, que nós chamamos de selaginelas. O que vai mudar apenas é o exemplo, a planta e, é claro, o ciclo. Dá uma olhada. Olha aqui uma folhinha que representa para nós uma selaginela. Se uma selaginela é uma pteridófita, independente se ela é heterosporada ou isosporada, se é uma pteridófita, a fase duradoura é de esporófito 2M. Então, raiz, caule, folha é tudo 2M, ok? A selaginela, no período reprodutivo, ela tem folhas férteis, que nós chamaremos de microstróbilos ou simplesmente estróbilos. Micro é um prefixo para algo que é o quê? Pequeno. Microstróbilo é a folha fértil masculina. Nesse microstróbilo, nós temos estruturas denominadas microsporângios. Tira o prefixo micro. Sobra o quê? Esporângio. É o esporófito que tem esporângio. Esporângio faz o quê, gente? Esporos. Se eu tenho uma folha fértil de nome microstróbilo no período reprodutivo, que tem lá microsporângios, esporângios pequenos, que vão produzir esporos também o quê? Pequenos. Se esporângio faz esporo, microsporângio faz micrósporo, por meiose espórica ou intermediária. Repara, é um esporo pequeno, e o pequeno é o masculino, ok? O feminino é o grandão. Nessa mesma selaginela, no período reprodutivo, folhas férteis femininas vão aparecer. De nome, bom, se o masculino é pequeno e é micro, qual é o contrário de micro? Macro ou mega. Então nós temos o megaestróbilo. Folhas férteis grandes, que vão apresentar esporângios grandes e femininos. Cara, esporângio pequeno e masculino tinha o nome de microsporângio, o esporângio grande feminino, então o pequeno masculino, microsporângio. O grande feminino vai se chamar megasporângio, que também por meiose produz o seu esporo, que é o esporo grande, que recebe o nome de megásporo. Repara, tem um esporo pequeno, micro, um esporo grande, mega. Um esporo pequeno masculino, um esporo grande feminino. Os esporos são o quê? Diferentes. Por isso que ela chama hetero, diferente, esporada, esporos. O resto é igual, velho. O esporo cai no solo como se fosse uma semente, mas não é. Sofre uma germinação, passará por muitas mitoses. É o momento de reprodução assexuado. Germinação do esporo nunca muda, nunca. Forma um adulto multicelular N, de nome gametófito. Mas lembra, o gametófito entre as pteridófitas era aquele coraçãozinho de cavanhaque que tinha um nome próprio, que era prótalo. Mas aqui eu tenho um prótalo masculino, pequeno, e um prótalo feminino, grande. Adivinha o nome dos prótalos? Cara, o prótalo que vai vir da germinação do esporo feminino, que é o esporo grande, é o megaprótalo. É o gametófito masculino. Ops, feminino, é o grande. Não é? Então, o megásporo, que é o esporo grande, produz o megaprótalo, que é o gametófito grande. O esporo grande megásporo feminino germina e forma o prótalo grande megaprótalo feminino, que por sua vez, se é gametófito, ele produz o gameta feminino, ou esfera. Vai, vamos lá, usa o mesmo esquema. O esporo pequeno masculino micrósporo germina, reprodução assexuada, e forma o gametófito pequeno microprótalo. Microprótalo gametófito pequeno, masculino, por mitose produz o gameta masculino, que não muda o nome, o mesmo da briófita, o mesmo da samambaia, gameta móvel biflagelado de nome, anterozoide. Não muda nada. Anterozoide nada até a teosfera, fecunda ela, então vai precisar de água, vai ter quimiotactismo, vai formar quem? O nosso brother, o zigoto. Zigotinho unicelular 2N, muitas mitoses, formará um embrião, que continuará se dividindo e passando por muitas mitoses até formar um novo esporófito. Qual é a única diferença entre selaginela, pteridófita heterosporada, e samambaia? Única diferença importante, que a selaginela produz esporos diferentes, por isso que ela é heteroesporada. Esporo masculino pequeno, micrósporo, esporo feminino grande, megásporo. Aí formam gametófitos masculinos e femininos, masculino pequeno, microprótalo, gametófito feminino grande, megaprótalo. Aí liberam gametas, fecunda um novo esporófito. Só muda isso.
Então o módulo 3 inteiro é para te falar isso. Características gerais são as mesmas. As mesmas que você encontrou lá para Pteridófita isosporada. Ok? Certinho? Como ele disse, ó, 2 módulos, o 2 e o 3, né? Fechados para você aí em 25 minutinhos. Beleza? Agora, o próximo, que é o módulo 4, se prepare, irmão. Esse vai querer assistir a aula, quer dizer, querer não, né? Você vai precisar assistir a aula umas 2 ou 3 vezes, tá? Se não entender essa aula de novo, claro, reveja ela novamente. Ok? Reveja novamente, é pleonasmo, mas tudo bem, tá? Reveja essa aula aí, para que você possa, só depois de ter entendido a aula na íntegra, começar aí a fazer os exercícios do material. Lembrando para você que você tem a resolução comentada desses exercícios lá no site do objetivo.br. Estou encaminhando para você um documentozinho, tá? Com o link dessa nossa videoaula no YouTube e também com o link específico, basta você clicar, colocar seu usuário e senha para ver a resolução dos exercícios e também a videoaula, nessa mesma videoaula, caso você queira, pela ótica de um outro professor, no site também do portal Objetivo. Ok? Aquele abraço, até a próxima e fiquem com Deus em segurança, hein? Tchau!